Boa tarde, professor Felipe. O meu nome é Petro Souza do Nascimento Melo e esse é o meu vídeo explicando, fazendo um resumo de todos os projetos que nós fizemos na disciplina de processamento digital de sinais. Então, o primeiro projeto da parte 1 era para especificar e calcular a resposta ao impulso de um FRI, verificação sinal de voz VT. Eu utilizei o parâmetro 9, com o F1 igual a 5,9 kHz e o F2 igual a 6,2 kHz. E eu utilizei o Python para conseguir fazer o código. O código ele está bem aqui. E eu coloquei o NumPy, o Matplotlib e o SciPy. A primeira coisa que eu fiz foi especificar o FS, né, que era 16 kHz, e com ordem com M igual a 132 e frequência de ruído de 5.900 e 6.200, que é 5,9 e 6,2 kHz. Então, depois disso, eu coloquei o W, né, de cada ruído, e fiz o TAPS, que seria o Signal Free, que seria esse aqui. Ele recebe o número de amostras, que era 0,65, e aplica a janela de Hamming. Eu utilizei a janela de Hamming, eu inclusive coloquei aqui na parte escrita, porque eu fiz as especificações de rejeição do ruído, que deu 47 decibéis. Então, utilizando a janela, assim que eu descobri que era 47 decibéis o RAS, eu fui atrás da melhor janela para ele. Como o Rene não podia, por ser 44, eu usei a janela de Rene, que era 53. Então ele cobria os 47 decibéis. Então ele tinha essa folga. Então, depois disso, eu descobri quem era o M, através da forma, descobri o número de amostras, que era o M mais um. Em seguida, continuei o cálculo colocando o WS, que era 0,675π, e o WP, que era 0,625π, e peguei a metade deles, exatamente para colocar no centro da nova banda de transição. E o resultado deu 0,65π. Eu coloquei aqui o 0,65, como é possível ver, o W ruído de cada um, e depois que eu fiz isso, eu rodei o código. Aqui é só o plot, exatamente para conseguir fazer o gráfico. E ficou dessa maneira, com a resposta do filtro, com o fim da passagem aqui, o corte e o início da rejeição, que é o 0,675π, como eu mostrei na parte escrita. E esse foi o projeto parte 1, que deu certo. Passando para a parte 2 do projeto, a gente colocou isso no computador para gerar os gráficos do coeficiente. Nessa parte aqui, nós iríamos pegar os gráficos que nós fizemos e iriam mostrar tanto a frequência do projetado na parte 1 dessa atividade, a magnitude e a resposta de fase. Então, indo aqui, primeiro nós temos o gráfico, nós já tínhamos esses valores, né, 132 e 133, utilizamos o WC, exatamente para fazer o cálculo, 0,65 vezes o π, e os gráficos que foram gerados, depois usando o código aqui para fazer a repetição, e aqui para plotar. Tivemos aqui a magnitude da resposta em frequência, e nesse aqui em específico, no da magnitude, nós vemos que a resposta do filtro ele cai bem em cima de 0,65, aproximadamente. Ela começa a cair nessa região aqui, tanto em um canto quanto o outro. Então, isso valida a nossa frequência de corte. E, olhando onde ficaram os ruídos, foram no eixo 0,73 e 0,77. A magnitude ela caiu para menos 153 decibéis. Ou seja, como o projeto ele só pedia 47 decibéis, então o filtro ele foi além disso, ele foi para menos 53 decibéis. Então ele silenciou o ruído por completo. E agora, indo para a fase, aqui, indo para o gráfico de fase, nós temos que o comportamento ele está oscilando bem mais no meio e no final, exatamente porque esses cortes que vão de π, como é possível ver aqui na parte vertical, ele acontece porque o software ele limita o cálculo de arco, tanto do arco tangente do intervalo de menos π até mais π, nos dois lados. Mas a inclinação reta, nessa parte aqui onde oscila menos, ela garante um atraso de grupo constante das 66 amostras que nós vemos aqui no gráfico, na primeira parte. Então, fazendo isso,
a gente consegue um sinal inteiro e evita que a voz ela sofra qualquer distorção de fase. Então, a parte 2 também foi concluída com sucesso. Indo agora para a parte 3 do projeto, nós temos que usar o filtro, passar baixa FI, que fizemos na parte 1, filtrar uma amostra da voz com sinal de ruído propositalmente adicionado a VT. E aqui está como ele deveria ser representado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, depois de usar os parâmetros, colocar eles, eu usei o comando Audio Recorder do Octave. Inclusive, eu utilizei o Octave ao invés do MATLAB, mas os resultados eles foram corretos da mesma forma. E gravei por 3 segundos na frequência de 16 kHz, eu falando alô, som, alô, isso por 3 segundos. Depois disso, eu criei o ruído senoidal, que foi combinado os dois cossenos aqui, com 5.900 e 6.200. E na linha seguinte, eu somei esses ruídos com a minha voz gravada. Mas o sinal, ele por aqui, até aqui, ele estava corrompido. Então, depois disso, eu já tinha criado aqui o HID, que era dos zeros, o ômega C, que era o 0,65π. E no for, eu montei uma resposta ideal com o HID, usando a função sync com a frequência de corte em 0,65π. Mas depois de criar o vetor W, que foi aqui, com a equação de janela de Hamming, e eu multipliquei ele ponto a ponto, exatamente para gerar os coeficientes finais. Aqui temos o Y, que são os coeficientes já prontos, com a filtragem, que acontece exatamente aqui nesse filter. Então, o código ele aplicou a voz Z e devolve a voz limpa, que é o Y. O Z, na ideia, é o sinal ruidoso e o Y já é ele limpo. Então, ele salvou os arquivos de áudio, tá? Que estão bem aqui. Essa aqui, o resto do código, é só uma forma dele ter salvado os arquivos de áudio e ele plota as duas imagens para fazer a análise. Indo agora para as duas figuras que deram o resultado das duas figuras, na figura 1 nós temos o sinal de voz original, o sinal corrompido com ruído e o sinal filtrado. No sinal de voz original é a minha voz limpa, e ela está variando na amplitude de 0,1, de 0,1 menos 0,1. Já no segundo gráfico, a amplitude ela é dobrada, exatamente por causa dos ruídos. Então, o que antes estava em 0,1, está variando 0,1, agora está variando em 0,2. Por isso que ela é tão mais grossa assim. E indo agora para o terceiro gráfico, nós temos o sinal filtrado. Exatamente depois de utilizar o comando filter, a voz ela é recuperada e os contornos originais eles voltam. Então, dá para ver aqui no sinal de voz original com o sinal filtrado, que são os mesmos contornos. Indo agora aqui para figura 2, nós temos o espectro do sinal original, o espectro do sinal corrompido e o espectro do sinal filtrado. No espectro do sinal original, dá para ver que a energia da minha voz ela fica concentrada na banda baixa. Então, bem no começo do gráfico. Então, até aí é normal. Mas indo para o espectro do sinal corrompido, é possível ver que tem dois picos que estão passando dos 50 decibéis. Esses dois, eles são exatamente as frequências 0,73 e 0,77, que nós já tínhamos falado anteriormente. São os ruídos que foram injetados no áudio. E no espectro do sinal filtrado, nós temos também a região da voz, que foi mantida, como é possível ver aqui. Porém, nesse aqui, esses dois picos eles caíram de forma abrupta. Então, os dois picos que estavam no gráfico rosa, eles foram jogados aqui, abaixo de 40 decibéis. Então, isso fez com que o ruído ele sumisse. Então, isso prova mais uma vez que o projeto da parte 3 ele funcionou perfeitamente. E agora, indo para o último projeto, que foi o projeto de filtro AR, usando o MATLAB equivalente, tínhamos que especificar e projetar um sistema IR que filtrasse uma amostra do sinal de voz VT, com uma duração de 5 segundos. Eu, mais uma vez, usei o parâmetro 9, porque eu já tinha utilizado ele.
E, além disso, também utilizei novamente o Octave para fazer esse projeto. Então, usando o Octave, eu usei. Primeiro eu defini os parâmetros, né? E depois eu usei o Audio Recorder, o Record Block e o Jetal de Data exatamente para capturar a minha voz por os 5 segundos com o 16 kHz. E usei o T para gerar o vetor de tempo. Então, matematicamente depois, usando o F1 e o F2 que foram definidos e o delta 2, deu para fazer o cálculo, né? Que aqui era 5.900, que antes era 5,9 kHz, e 6.200, que era 6,2 kHz. Mas a parte mais importante do código, aqui no geral, é que quando foi configurado aqui 4 kHz, né, que virou 4.000, e o 5,9 que já estava aqui, então não precisei colocar 5.900. Então eu passei esses dados no Butter e no Butord exatamente para o Octave ele calcular que a menor ordem possível era desse Butterword, que era no caso de ordem 8. Então a função Butter ela usa essa ordem para gerar as matrizes do coeficiente B e o do A. Então agora que eu tenho todas elas, eu vou fazer o filtro, né, que é com B, A e o Z, que ele vai executar essa filtragem e ela vai me devolver a voz limpa em Y, como foi definido aqui. Aqui é a voz, eu só coloquei como voz original, a voz filtrada e aqui o print dos dois. Aqui foi só o eixo, aqui e esses três últimos aqui ele serve exatamente para centralizar o espectro e gerar janelas de visualização. Então aqui nós vamos ter agora a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Então, indo agora para as figuras que foram implementadas, temos aqui o sinal de voz original, o sinal corrompido e o sinal filtrado, que se assemelha muito, obviamente, à parte 3 do projeto. Aqui no sinal de voz original tem uma amplitude agora de 0,1 mais ou menos de amplitude, e no sinal corrompido fica agora a amplitude de 0,5 mais ou menos, né? Onde tem a parte mais densa e poluída, e no sinal filtrado a gente recupera, né, o contorno e a dinâmica da fala original. Então não tem mais essa deformação, muito parecido com a gente fez no projeto 3. E agora indo para o espectro de magnitude, ele se concentra muito aqui na banda baixa, concentrado. Aqui ele já tem o espectro de magnitude com dois picos, né, que são 5,9 e 6,2 kHz. E aqui o espectro de magnitude filtrado, só que dessa vez ele retira, né, os dois picos que estão aqui e ele elimina o ruído que teria, fazendo com que só ficasse essa parte aqui concentrada. E para finalizar, nós temos aqui a figura 3, que é a resposta de magnitude do filtro e a resposta de fase do filtro. A resposta de magnitude do filtro, ele é plano na banda de passagem e ele começa a decair, e muito provavelmente com a folga de 47 decibéis, né, aqui, quando ele começa a cair nessa parte. Então ele cai a menos 60 decibéis. Então isso prova que pelo menos o gráfico de magnitude está correto. Já no gráfico inferior, ele mostra a resposta de fase, né? E ele começa a descer mais ou menos aqui, fazendo uma curva. Então, ele não possui uma fase linear, e essa é a principal desvantagem do FIR em comparação aos outros. Mas, mesmo assim, ele foi compensado por um fio extremamente leve com ordem 8. Bem aqui, como você puder ampliar, dá para ver melhor. De ordem 8, ele conseguiu ser compensado pelo termo de filtro. Com isso, nós demonstramos o sucesso no projeto IIR e o fim da apresentação. Essa era a minha apresentação de todos os projetos que foram feitos durante o semestre. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor.